No terceiro episódio da websérie Memória Viva, vamos conhecer as atuações dos primeiros terapeutas ocupacionais para o fortalecimento da profissão. Nossos convidados contam sobre os caminhos trilhados para o reconhecimento social da terapia ocupacional e a expansão nos diferentes serviços de saúde. Qual o papel da terapia ocupacional no crescimento da profissão? Confira agora! Se você não assistiu ao episódio anterior, clique no link da descrição do vídeo e tenha acesso ao capítulo na íntegra. Olha, quando eu me formei terapeuta ocupacional, quando eu falava que era terapeuta... Hã? O quê? O que é isso? Era uma coisa realmente muito rara. Você não tinha esse profissional no mercado, era muito difícil. Por isso foi muito trabalhoso, porque você tinha que mostrar que eu não ia fazer trabalho manual com ninguém, com paciente. Que era até faria, se fosse necessário e se fosse ajudar aquele paciente no problema que ele estava tendo. Você pode imaginar o que era isso, né, naquele período. Primeiro, assim, quando para escolher a profissão, o quê? Né? Assim, o quê? Porque, né, a Débora falando, até então, só a Faculdade de Ciências Médicas formava, os cursos, né, as entradas eram comuns, então você tinha turma que às vezes você, né, 2, 3, 5, 8, 1 terapeuta ocupacional, então o volume de profissionais era muito pequeno, né? Então a questão do reconhecimento era uma questão muito presente, muito forte e que com grande dificuldade. Então, eu tento, quando as pessoas me perguntam, né, o que é terapia ocupacional, eu falo que é uma profissão incrível, que pode promover qualidade de vida, mesmo quando a pessoa está passando por um processo de finitude da vida, né? E a universidade, ela tem essas pessoas que têm uma ânsia, né? Os estudantes têm uma ânsia de saber o que é a terapia ocupacional. E nós temos que construir essa fundamentação para que as pessoas se identifiquem com a nossa profissão. A terapia ocupacional careceu durante muitos anos, muito tempo, né? E eu estou falando do ponto de vista mundial, não estou falando aqui, de ter uma teoria de base, né? E hoje a gente tem, que é as ciências da ocupação. E o que é ciências da ocupação? É uma disciplina, né? É uma disciplina da área das ciências sociais, né? Ela não é uma disciplina específica da terapia ocupacional, mas só o terapeuta ocupacional tem uma autorização para fazer um uso clínico de intervenção com essa disciplina. Quando a gente iniciou, vindo só desse modelo biomédico, né, talvez para a fisioterapia, nessa referência, tivesse sido mais fácil se situar, porque ele tratava de um corpo sem muita preocupação com a subjetividade. O sujeito, né, ele não emergia muito ali. Óbvio que a sensibilidade das pessoas dentro da relação, né, fazia com que isso aflorasse, mas do ponto de vista formal, né, não era necessário, né? Você ficava muito mais vinculado à limitação, às dificuldades, do que às relações dentro dali. E a terapia ocupacional, por uma característica da própria intervenção dela, do objeto da intervenção, do fazer, o outro, ele tem que ser ativo, ele tem que participar, ele tem que ser sujeito dentro disto. Ele não pode ser alguém que só receba uma movimentação passiva, assistiva, ele tem que ter uma participação. Então, isso era um elemento diferenciador, a meu ver, muito grande, muito intenso.
talvez pudesse até usar técnicas similares, mas a forma de abordagem completamente diferente. O que o terapeuta ocupacional tem que fazer? Dentro da concepção do professor Rui Chamoni Jorge, você tem que criar condições para que o paciente possa realizar uma atividade. Então, como que eu posso utilizar de toda esta ferramenta, desta atividade, dessa coisa simples, que é uma coisa óbvia, conhecida de todo mundo, para que eu recupere a minha saúde? Nós estamos pedindo que a pessoa pegue todo este universo, eu estou fazendo um paralelo aqui, né? Assim como dentro da psicologia a pessoa manifesta pela palavra e busca o significado da palavra, na terapia ocupacional que se manifeste através da ocupação e busca o significado dessa ocupação. Ah, mas o que isso tem a ver com a reabilitação? Falou assim, olha, se uma pessoa está amputada e eu pergunto a esta pessoa, o que você quer fazer? A partir deste instante, e é esta a segunda intervenção que o professor Rui entende do terapeuta ocupacional na terapia ocupacional, primeiro gerar condições para que o paciente faça. O segundo, então, é este, organizado adequadamente o ambiente, você então provoca a pessoa o que você quer fazer. Esse o que você quer fazer, vamos esmiuçar, né? Não tem que ser dito isso junto ao paciente. Falou assim, olha, nesse instante você vai fazer todo o seu empenho e todo o seu esforço para fazer alguma coisa que possa ser útil para você mesmo, que possa te dar uma condição de resgate da sua saúde. E o terapeuta ocupacional propõe a ajuda para que ele se esforce na realização de algo. Então ele vai realizar esse algo de acordo com a sua necessidade. No amputado, pode ser desde um aspecto de utilidades mesmo, de necessidades úteis, obrigatoriamente não é por uma prótese, mas significa a perda desse membro, né, que ocorreu. Eu, como terapeuta ocupacional, eu vou ajudar aquela pessoa a fabricar alguma coisa concreta e objetiva que vai trazer para a gente a consciência dessa pessoa, que é a sua necessidade mais básica existente e o seu maior desejo expresso, que é a pretensão do que ele quer para a vida dele. Eu vou ajudar ele a entender qual o significado desta necessidade e deste desejo para o paciente. Mas eu acho que nós ainda fazemos um discurso muito para dentro da terapia ocupacional, muito endógeno. E nós precisamos saber falar da terapia ocupacional para os outros profissionais, para a população, para os gestores, né, para os gerentes de serviços, porque é isso que vai fazer a profissão ser cada vez mais reconhecida, solicitada no mercado de trabalho, né, fortalecida nas suas associações. E as associações têm muito esse papel. Assim, eu gosto de contar esses casos, porque além de andar com o SPACMA, assim, para que as pessoas vissem, a minha turma, a gente tinha uma estratégia, que era o que eu gosto de contar, porque ela era muito divertida, que era a gente estava em um determinado período do curso, a gente pegava no catálogo as clínicas e a gente ligava e falava, alô, por favor, você tem terapeuta ocupacional? É porque eu estou precisando, houve uma indicação para o meu filho que eu preciso de um atendimento. Aí a pessoa, não tem. Aí a gente fazia isso, a gente se distribuía uns 4 ou 5 telefones para a gente ligar. Passava mais ou menos uns 2 meses, 3 meses, a gente falava, vocês estão precisando de estagiário, de terapia ocupacional? Então eram pequenas estratégias, mas que nos dava já uma dimensão de um compromisso com a construção de uma visibilidade social que era feita de uma maneira simples, mas que era o que nos era possível nesse momento. Então, assim, essa pergunta sobre o que é terapia ocupacional, eu acho que ela é uma pergunta sempre muito bem-vinda. Às vezes eu vejo que algumas pessoas ficam incomodadas com essa pergunta, eu acho que ela é muito bem-vinda, porque eu contribuo para esse reconhecimento e para essa visibilidade. A terapia ocupacional, eu acho que os próprios profissionais têm dificuldade porque ela é muito simples. Ela é muito simples. Ela não tem dificuldade nesse sentido. Eu acho que a população é a que mais vê. Talvez porque seja ela que mais se beneficie das intervenções e do cuidado da terapia ocupacional. Eu sempre defendi essa ideia, né? E isso era muito claro, principalmente você trabalhando com uma população de serviços públicos carentes, como que um paciente ele tinha uma precisão na indicação
da terapia ocupacional para outros pacientes. E ele chegava e falava assim, olha, eu trouxe meu vizinho, ele está muito deprimido, eu acho que vai ser muito bom para ele. Eu trouxe meu filho, eu trouxe minha mãe, né? Eu pedi meu marido, ele veio, ou seja, a rede de indicação do cliente era muito precisa. E ele nunca fez um curso, ele não era profissional de saúde. Né? Eu também trabalhei muitos anos no hospital, né? No hospital universitário. E era uma época, o hospital abriu em 90. Não tinha muito terapeuta ocupacional que trabalhava nessa área, né? Eu lembro uma vez que a gente estava lá e a gente fica acostumado, né, com a coisa da sua população ali que você atende, né? E aí chegou uma pessoa que eles trocam muito a hemodiálise. Aí vem lá de Betim, passa para outra cidade, veio para Belo Horizonte, aí entra para esse hospital. E aí chegou uma pessoa, a gente estava fazendo grupos, essa pessoa era diferente. Aí ela virou e falou assim, esse senhor falou assim, mas o que é isso? Terapia ocupacional e tal. Aí virou um paciente nosso e falou assim, uai, não tem terapia ocupacional lá no seu núcleo, não? Aí ele falou assim, não, nunca teve isso. Ele falou assim, que isso? Eu achei, porque ele entrou no hospital. Então ele já entrou com a terapia ocupacional. Ele ficou indignado, falou, não tem? Que isso? Eu achei que todo lugar tivesse. E tinha um sujeito que a gente não conseguia estagiário para todos os horários. E ele foi para a Câmara de Vereador lá, ele foi fazer reivindicação de terapeuta ocupacional, mais terapeutas ocupacionais no hospital. Então, eu acho assim que essas ações e aonde que ela repercute e a pessoa enxerga o que é, ela que vai fazer. E eu acho que uma coisa que caminha junto com esse movimento são as políticas. Então, assim, por que a gente vê países onde que a terapia, né, ocupacional ela tem um lugar dentro das equipes e tal? Porque existe uma política do trabalhador, uma política institucional que prevê isso. Então, as pessoas podem reivindicar, olha, eu quero um terapeuta ocupacional, eu tenho que ter um aqui na escola, no hospital, né? As pessoas têm que entender que a política é necessária, né, para que a profissão continue evoluindo, crescendo. E na terapia ocupacional, falar de terapia ocupacional e não pensar e se distanciar de um engajamento político é uma coisa que não combina, assim. Com o vestibular, quando eu entrei, qual era o momento em 79? Era da luta pela anistia, era a volta dos exilados. Então, eu acho que isso também é importante dizer, que isso mobilizava um conjunto da população na perspectiva de mudança, que é o que vai dar depois a possibilidade da mudança constitucional, da criação do SUS e tal. Então, esse engajamento de reivindicação para a melhoria da qualidade da assistência, de uma perspectiva de direito, o exercício de cidadania, são termos que mobilizava e que mobilizou os terapeutas ocupacionais da época. Eu acho que essa foi a grande arrancada da profissão, né? Assim, de absorção do profissional e de aumento de uma efetividade da sua ação junto ao sistema público, né? Então, eu acho que isso aumenta muito, né? Assim, o espaço de ação, a possibilidade do reconhecimento, mas aí eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas que a gente vê que, como é que nós conseguimos isso? Como é que foi esse trabalho? Eu vejo aí, assim, né, muita gente que trabalhou nisso, muitas lutas, às vezes, muitos engajamentos, às vezes individuais, pessoais. Eu me lembro de alguns colegas que às vezes iam para dizer, olha, precisamos ter alguém lá em Brasília, quem pode ir? Nós precisamos estar nessa reunião, nós precisamos produzir esse texto, nós precisamos... Então, eu acho que isso foi uma conquista de muitas pessoas da categoria, da gente ter conseguido, mas vejo alguns pontos de estrangulamento nisso, que eu acho que é um pouco preocupante. Você falou, são 2000, né? Acho que a gente tem ainda muito a crescer do ponto de vista de mobilização política, mobilização do campo público
para que a gente possa, de fato, efetivar aquilo que já está previsto nas políticas públicas e que a gente também não consegue efetivar. Acho que talvez por um momento político, eu não tenho ainda pensado o que pode ser, mas eu vejo que as gerações que estão vindo têm participado menos desse processo de representação profissional, que tem vários níveis, que tem várias possibilidades, mas que são as instituições que nos representam nas instâncias públicas e que a gente precisa estar muito atento a isso, né? De como que isso é produzido, como que isso é pensado, como que isso é sistematizado, mas que tem tido ao longo dos últimos anos um ganho muito grande, né? Que nos dá aí uma efetividade de ação, né? De engajamento. E campos que, se fosse pensar na nossa formação, a gente nem pensaria que estaríamos, né? Mas que estamos produzindo, estamos fazendo, né? Assim, com consistência, porque tem tido sempre uma ampliação. Acho que está no momento, né, de quem está nestas áreas, dessa sistematização do que está sendo produzido, das práticas, das possibilidades de publicação, de relato, para poder, né, fazer com que isso se expanda ao conjunto da profissão, né? Mas que é se a gente pode dizer assim, o grande motor, né, do processo de efetividade da profissão e de uma maior visibilidade são as políticas públicas mesmo, né? Mas que ainda precisa de mais. Eu vejo que falta muita coisa ainda, né? Então, eu me vejo na ATOSP, né, na nossa associação, com esse desejo de fortalecimento da terapia ocupacional. E acho que o hospital é um lugar extremamente difícil de trabalhar, né? Hierarquizado, de muita vaidade, né? Mas que as pessoas vão identificando que a terapia ocupacional traz vida para o hospital, né? Traz qualidade de vida, e isso favorece o processo de alta. Né? Então, acho que nós temos, sim, concordo totalmente com a Kátia, nós temos que fazer o reconhecimento da profissão através das nossas ações, né? E também da mídia, e também dos vídeos, e também, né, da comunicação ampliada com a sociedade. Agora, eu acho que ainda há um desânimo grande do terapeuta ocupacional, do profissional terapeuta ocupacional, sabe? E acho também, apesar de hoje ele ser aceito em grupo multidisciplinar, eu acho que tem um trabalho definido, com certeza, coisa que na minha época nós é que fizemos essa definição de trabalho, entendeu? E nós é que começamos a mostrar, principalmente para os médicos, o que era aquilo que a gente fazia. E assim, acho que o que foi e o que é ser terapeuta ocupacional, eu acho que eu já nasci como, entendeu? É uma coisa que eu faço no meu dia a dia e continuo fazendo com amigos, com amigas, com família, sabe? E comigo mesmo, principalmente comigo, depois que eu me aposentei. Assim como em todas as profissões, eu acho que o que vale realmente é a postura, é o saber associado à postura dele, com certeza. Eu acho que a terapia ocupacional é de uma sofisticação muito além do tempo dela. Ela não pode ser compreendida bem, assim como a Anice da Silveira não tinha como ser compreendida, né, dentro dos parâmetros vigentes na assistência à saúde mental. E eu acho que a terapia ocupacional, ela teve essa dificuldade, sabe? A sofisticação. Ela não tinha esse glamour dos aparatos tecnológicos. Né? Ela não tinha uma ênfase tecnológica assim, muito avançada, né? Mas ela tinha uma sofisticação que era difícil de entendê-la dentro dos limites que são impostos à formação do profissional de saúde, em geral, que hoje, graças a Deus, a gente vê sendo expandido. Nós somos multidisciplinar desde o início. Nós trabalhamos com a alteridade e comunização como princípio básico de intervenção. Então, o que é moda hoje sempre foi os princípios que nos nortearam. E como a profissão,
ela precisa ter esse tripé, sim, das associações, dos sindicatos, dos conselhos, porque isso é o pilar para construir a profissão.